Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido foi o que é CIPA. Formada por colaboradores nas empresas, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes atua na proteção da vida e integridade dos trabalhadores. Para tanto, seus membros zelam pela implementação e monitoramento de medidas de saúde e segurança do trabalho. Essas atividades ganham ainda mais importância nas micro e pequenas empresas que não possuem um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Neste podcast, vou falar sobre a relação entre CIPA e SESMET, a legislação e como montar a comissão dentro da sua empresa. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é um grupo de trabalhadores que atuam na promoção da saúde e segurança dentro das empresas. Trata-se de um comitê partidário, com integrantes indicados pelo empregador e pelos empregados para prevenir ocorrências e doenças ocupacionais. De acordo com a norma regulamentadora número 5 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a CIPA deve ser constituída nos locais que possuem empregados regidos pela CLT. Isso inclui empresas privadas, órgãos públicos da administração direta e indireta, órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público. Embora a comissão seja obrigatória apenas nos negócios que tenham a partir de 20 funcionários, todo empreendimento deve ter um designado da CIPA. Ou seja, em organizações menores, é preciso delegar as funções relativas à saúde e segurança a um dos empregados. De maneira resumida, a CIPA existe para viabilizar o trabalho seguro e saudável. Para tanto, a NR de número 5 lista as seguintes atribuições desse grupo: acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, com assessoria do SESMET, onde houver. Verificar os ambientes e as condições de trabalho, visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde no trabalho. Participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à saúde e segurança no trabalho. Acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. Requisitar à empresa as informações sobre questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo as comunicações de acidente de trabalho, CAT, emitidas pela empresa, resguardados o sigilo médico e as informações pessoais. Propor ao SESMET, quando houver, ou à organização, a análise das condições ou situações de trabalho nas quais considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Promover, anualmente, em conjunto com o SESMET, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, SIPAT, conforme programação definida pela CIPA. A atuação da CIPA é fundamental para identificar perigos, suas fontes e adotar ações que tornem os ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis. A comissão se dedica à prevenção de acidentes e doenças do trabalho por meio de vistorias, proposição de melhorias e conscientização dos funcionários. Uma de suas responsabilidades é o treinamento relacionado à saúde e segurança no trabalho, que é uma ferramenta indispensável para as medidas preventivas. Isso porque trabalhadores capacitados e conscientes sobre os riscos ocupacionais se tornam mais cuidadosos e menos propensos a sofrer acidentes durante sua jornada diária. O apontamento de perigos por pessoas que conhecem a dinâmica de trabalho da empresa é outra vantagem de investir na CIPA. Muitas vezes, os riscos podem ser diminuídos ou até eliminados por meio de medidas preventivas simples, e os colaboradores são os primeiros a sugerir essas boas práticas. Ao monitorar as soluções em saúde e segurança, os cipeiros contribuem para promover o bem-estar no trabalho, o que se traduz em melhora na produtividade. Com a redução de acidentes e doenças, as empresas que dispõem da CIPA ainda podem se beneficiar da queda de índices como o absenteísmo. Isso porque empregados que adoecem menos tendem a faltar e se afastar menos, o que reduz a quantidade de horas de trabalho perdidas. Assim, tende a aumentar a lucratividade do negócio. CIPA e SESMET estão ligados. Nas empresas que possuem os dois grupos, eles trabalham em conjunto, zelando pela segurança e saúde no trabalho. Não quer dizer que sejam a mesma coisa, apesar de muita gente confundir as duas instituições. Sua principal diferença está no conhecimento dos integrantes sobre medicina e segurança do trabalho.
Enquanto a CIPA é formada por funcionários de qualquer departamento, somente especialistas em segurança e saúde no trabalho fazem parte do SESMIT. Na prática, significa que CIPA tem conhecimentos gerais sobre o dia a dia do trabalho, já os membros do SESMIT possuem competências técnicas para a proteção dos trabalhadores, sendo responsáveis pela elaboração de programas de saúde ocupacional. No entanto, a manutenção de serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho próprio só é exigida para empresas com mais de 50 funcionários. As demais estão desobrigadas de constituir o SESMIT. Entenda como funciona a CIPA dentro de uma empresa. Basicamente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes funciona através de reuniões periódicas, vistorias e palestras de conscientização. Essas atividades são conduzidas durante a jornada de trabalho dos integrantes da comissão, nas dependências da empresa ou de forma remota. Durante as reuniões, os cipeiros compartilham observações, possíveis riscos e conhecimentos sobre saúde e segurança no trabalho. A partir desses saberes, correções e medidas prevencionistas são debatidas e propostas. Eles também elaboram relatórios para registrar fontes de perigo e monitorar soluções para mitigar essa ameaça à integridade ou saúde dos colaboradores. Os documentos são baseados em vistorias realizadas conforme a necessidade. Por fim, mas não menos importante, os membros da CIPA elaboram e colocam em prática estratégias de conscientização, a exemplo de palestras sobre temas relacionados à saúde e segurança. Também promovem o bem-estar geral, a fim de melhorar a qualidade de vida no trabalho. A CIPA é composta por pelo menos um membro efetivo e um suplente, indicados pelo empregador e eleitos pelos empregados. Se houver a partir de 3 integrantes, cada um exerce funções distintas, assumindo os cargos de presidente, indicado pela empresa. É responsável pela convocação dos cipeiros e coordenação das reuniões, assim como o encaminhamento das decisões ao SESMIT, quando houver. Também coordena e supervisiona as atividades da CIPA, comunicando suas deliberações aos demais trabalhadores. Vice-presidente. Eleito pelos funcionários. Substitui o presidente durante suas ausências e dá suporte na coordenação da CIPA. Secretário. Registra a ata de cada reunião ordinária e extraordinária da comissão. Cabe ao cipeiro coletar informações junto aos colegas, observar e relatar riscos no ambiente de trabalho. Para tanto, ele deve comparecer às reuniões mensais da CIPA, pré-definidas no calendário da instituição. O membro da CIPA também propõe boas práticas e medidas corretivas, acompanhando sua implementação na empresa. As propostas devem ser apresentadas durante as reuniões e devidamente registradas em ata pelo secretário da comissão. Sobre a legislação sobre CIPA no Brasil. A consolidação das leis do trabalho e a já citada NR de número 5 são as legislações que servem de base para a CIPA. Em seu artigo 163, a CLT afirma que será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. Também pontua as principais regras de composição da CIPA, por exemplo, que a instituição é composta de representantes da empresa e dos empregados. Presidente e representantes da empresa são designados pela organização. Vice-presidente e representantes dos funcionários são eleitos em escrutínio secreto, eleições, do qual só participam os empregados que se interessem pela CIPA. Membros têm mandato de 1 ano, sendo permitida uma reeleição. Titulares da representação dos empregados nas CIPA, não poderão sofrer demissão arbitrária. Já a NR5 detalha as atribuições, estrutura, funcionamento, processo eleitoral, treinamento e dimensionamento da CIPA. A capacitação dos membros deve ser realizada antes da posse e contemplar, no mínimo, estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo. Noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho decorrentes das condições de trabalho e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção. Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção dos riscos. Noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho. Noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados nos processos de trabalho.
organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. A legislação exige a constituição da CIPA nas empresas que tenham a partir de 20 empregados CLT. Além da quantidade de funcionários, o dimensionamento da comissão considera o grau de risco da organização. Essa gradação é definida conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas e o quadro 1 da NR4, que rege as atividades do SESMIT. Ouça agora 4 passos para simplificar a estruturação da CIPA na sua empresa. Verifique a quantidade de membros da CIPA. Como mencionei, a exigência legal em relação aos integrantes depende do número de colaboradores e do grau de risco da organização. Dê uma olhada nas normas regulamentadoras 4 e 5 para montar sua CIPA de modo adequado. Faça os preparativos para as eleições. O segundo passo consiste em preparar a votação dos membros que vão representar os empregados. Garanta que as eleições ocorram até 60 dias antes que termine o mandato da CIPA atual. Monte uma comissão eleitoral que elabore o edital do processo e disponibilize fichas de inscrição aos candidatos interessados. Se a comissão estiver sendo formada pela primeira vez, não se esqueça de enviar um comunicado ao sindicato da categoria majoritária na empresa, avisando sobre as eleições para a CIPA. Realize as eleições. Depois de manter as inscrições abertas por pelo menos 15 dias para os candidatos, as eleições podem acontecer. A votação é secreta e cada voto será marcado em cédula própria, que será colocada na urna imediatamente após a escolha do candidato. Prossiga para a apuração de votos e treinamento dos integrantes da CIPA. Representantes do empregador e dos empregados devem acompanhar a apuração de voto. O ideal é que ela seja feita logo após as eleições, num dia de trabalho normal. Uma vez que os cipeiros estejam eleitos, a empresa deve providenciar o treinamento rapidamente. Assim, eles terão conhecimentos básicos em saúde e segurança no trabalho quando tomarem posse. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo.